O Brasil vive uma guerra silenciosa, uma guerra que não aparece inteira na TV. Uma guerra que cresce nas vielas, nos becos e nos cantos onde o Estado quase não chega. E essa guerra tomou uma proporção tão grande que operações como a do BOPE no Complexo do Alemão se tornaram apenas a superfície de algo muito mais profundo. Por trás de cada ação policial, existe uma construção lenta, um processo invisível, uma sequência de passos que ninguém vê antes de qualquer caveirão entrar numa comunidade. Equipes já passaram semanas analisando mapas e estudando rotas, observando câmeras clandestinas instaladas por criminosos, e tentando prever cada reação possível. O Alemão, por exemplo, é uma fortaleza natural. Ruas estreitas, vielas que se cruzam como labirintos, casas construídas em camadas, pontos altos perfeitos para franco-atiradores, e um sistema de fuga subterrâneo improvisado que poucos conhecem. Quando o BOPE avançou naquele dia, eles sabiam que não seria fácil, mas o que encontraram superou o esperado. Fuzis de uso restrito, armas importadas ilegalmente, granadas, munição para horas de confronto, e rádios que conectavam criminosos espalhados por todo o território. Esse tipo de armamento não aparece do nada. Existe uma cadeia enorme por trás, rotas internacionais de tráfico, pessoas específicas responsáveis por armazenar, e líderes que comandam tudo de longe, muitas vezes sem nunca aparecer. Em outras comunidades, como Jacarezinho Mer e Rocinha, o padrão é o mesmo. Facções transformaram ruas inteiras em corredores de vigilância. Olheiros ficam 24 horas monitorando cada entrada, cada viatura, cada barulho e cada movimento estranho. Esses olheiros são apenas o primeiro nível. Acima deles, existem coordenadores, aqueles que fazem a comunicação entre ruas e pontos estratégicos, e acima desses, os chamados gerentes da área, responsáveis por finanças, punições, regras e até horários de circulação. As facções funcionam como empresas com metas, com lucros, com cobranças internas e com sistemas de punição rígidos para quem falha. Por isso, quando a polícia precisa entrar num território desses, o planejamento é quase cirúrgico. Afinal, um erro pode custar vidas. Drones são usados para reconhecer o terreno antes da entrada. Agentes infiltrados informam mudanças repentinas. Escutas pegam trechos de conversas que podem indicar emboscadas. E o tempo inteiro alguém monitora sinais de rádio em busca de códigos que avisem sobre a operação. Mas enquanto as polícias se aperfeiçoam, o crime também evolui. Hoje, criminosos utilizam hackers para tentar bloquear câmeras públicas, instalam suas próprias câmeras clandestinas, contratam pessoas para vigiar horários de patrulhas, e criam rotas de fuga que mudam semanalmente. O confronto direto, aquele que aparece no noticiário, é só a parte final da história, a parte que todo mundo vê, a parte que gera polêmica. Mas a operação começa muito antes disso, e enquanto isso tudo acontece nas grandes capitais, outro tipo de terror cresce pelo interior do país. O chamado novo cangaço. Quadrilhas armadas até os dentes, que escolhem cidades pequenas de madrugada, explodem bancos inteiros, usam moradores como barreira humana, e fogem com milhões em poucos minutos. Essas quadrilhas treinam como grupos militares, atiram com precisão, sabem usar explosivos, e planejam ações como se fossem missões táticas. Muitas vezes, as investigações dessas quadrilhas cruzam com investigações de facções das capitais, porque no fim, o crime organizado é muito mais conectado do que as pessoas imaginam. Em várias dessas operações, a polícia encontrou esconderijos com mapas, rotas de fuga marcadas, listas de integrantes e até contabilidade detalhada de tudo que era roubado. Também encontraram documentos com regras internas, códigos de punição e ordens assinadas por líderes que estavam presos. O crime não para. E por isso a polícia também não pode parar. Em cada operação bem-sucedida, existe um impacto real nas comunidades. Armas sendo apreendidas, territórios antes dominados sendo enfraquecidos, rotas de drogas interrompidas, e moradores que conseguem respirar um pouco mais em paz. Mas isso tudo cobra um preço. Policiais que passam noites sem dormir, equipes que enfrentam áreas dominadas, onde qualquer esquina pode virar uma emboscada. Famílias que não sabem se o pai, a mãe ou o filho vão voltar para casa depois de uma missão. Essa é a parte da história que quase ninguém conta. A parte humana. A operação que dura poucas horas na TV. Na verdade, é o resultado de meses de risco, meses de tensão, meses de estratégia. E mesmo assim, quando uma operação termina, outras 9 já estão sendo planejadas. Outras investigações estão em andamento. Outros territórios estão sendo analisados. O crime organizado é uma máquina que não para. E a polícia precisa ser ainda mais rápida, mais preparada, mais precisa. No Brasil inteiro, a guerra é a mesma.
nas capitais, no interior, nos morros, nas estradas e até nas fronteiras. E por trás de cada confronto, existe uma história que o público nunca vê. Uma história que permanece oculta, guardada nos bastidores. Mas aos poucos, essas histórias começam a aparecer. E quando aparecem, revelam a verdadeira dimensão dessa batalha. Uma batalha que não é apenas por território, é por vidas, por segurança, por liberdade e por um futuro melhor para quem vive em meio ao caos. Se quiser parte 2 com investigações mais profundas, operações históricas e casos reais que mudaram o país, comente, quero parte 2 minutos.